edificando no conhecimento da palavra de Deus, edificando a nossa vida no conhecimento da palavra de Deus. Eu só quero a atenção de vocês, que vocês estejam atentos a ouvir tudo que é pregado aqui, tá bom? Que vocês analisem, compreendem e busquem entender o objetivo do conteúdo que é levado para vocês nesse canal aqui, por esse irmão que vos fala sempre, transmitindo sempre a palavra de Deus, comunicando para vocês as verdades espirituais. E eu quero convidar vocês agora, a partir desse texto, para a gente fazer uma análise. O Evangelho é isso, é iluminação, entendimento, esclarecimento, para a gente entender e compreender a verdade de Deus para a nossa vida. Isso é o Evangelho, é comunicação, é levar para o povo conhecimento, é esclarecer, é trabalhar o pensamento, o entendimento das pessoas, dentro de uma situação de inteligência para a gente entender. E eu quero convidar vocês aqui, vamos ler aqui o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Observação: o evangelho do reino de Deus. Versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É muito importante a gente entender o que esse texto vai nos mostrar. A mensagem que Jesus trouxe à humanidade, essa mensagem que Jesus veio pregando, ela não foi restrita a um povo, de uma nação, de uma cultura, um povo seleto. Essa mensagem que Jesus veio trazer para o mundo é para a humanidade. A humanidade. Jesus trouxe uma mensagem para a humanidade. Qual o objetivo dessa mensagem? Qual a finalidade daquilo que Jesus trouxe, do ensinamento, da instrução, da direção que Jesus veio trazer e mostrar à humanidade? Dar ao homem o conhecimento de Deus, da vida com Deus, do religar de Deus, do voltar à comunhão com Deus. Pois o homem estava perdido disso. Pois o homem, a humanidade, está dentro de uma situação sem saída, sem esperança nessa situação. Então a mensagem que Jesus veio trazer proporciona ao homem a luz, vamos dizer assim, nas trevas, na escuridão, o socorro diante de um perigo que o homem está correndo, a esperança diante de um desespero que a humanidade está indo a juízo. A mensagem que Jesus veio comunicar à humanidade proporciona esse conhecimento dessa situação do ser humano. E a gente vai trabalhar isso agora aqui, apenas nesse texto que nós estamos aqui expondo e lendo, que mostra o início do ministério de Jesus pregando o Evangelho. O Evangelho que foi ele que trouxe. Ele que veio anunciando e mostrando à humanidade as boas novas para o homem ter o conhecimento da salvação, a esperança dessa salvação. Então a gente vai ver aqui o relato no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, que vai relatar
que após a prisão de João Batista, que era o pregador no povo de Israel, aquele que ia preparar o povo para receber o Messias, aquele que estava levando a mensagem para advertir e preparar o povo para receber o Messias tão esperado, o Cristo prometido ao povo de Israel. João Batista cumpriu seu ministério. A partir do momento que ele é preso, porque encerrou o ministério dele, ele agora vai ser morto, não vai mais sair da prisão com vida, vai ser morto na prisão. E aí, diz o texto que a partir do momento que João Batista foi preso, Jesus inicia a pregação, com João Batista vivo ainda, para João Batista ter o conhecimento daquele que ele pregava, estava agora ali assumindo. Um minutinho aí, gente. Boa noite, seu Willa. Um negócio de maconha. Quer fumar? Não, obrigado. Então, pessoal, a gente vai ver que dentro do que a gente lê, da revelação de Deus para o nosso conhecimento, a gente vai ver que a palavra de Deus ela nos mostra algo muito importante que aconteceu na história da humanidade, que está trazido, está revelado, está registrado para o nosso conhecimento. Jesus agora vem anunciando o Evangelho para a humanidade. O Evangelho de Cristo que é anunciado, ele vai agora trazer para a humanidade o conhecimento que vai levar a humanidade a um caminho a Deus, a esperança. Um conhecimento que Jesus vem pregando que leva a humanidade a encontrar o socorro de Deus para a sua situação terrível, para a sua situação tenebrosa. A mensagem do Evangelho é tudo que a humanidade precisa para sair da situação que está. E Jesus vem trazendo essa mensagem, essas boas novas. Jesus agora vai comunicar, começando ali, ao povo que estava aguardando a promessa. O povo judeu da promessa, do pacto da aliança que Deus fez. E Jesus agora anunciando essa mensagem para esse povo, vai contrariar tudo que se vivia antes de Cristo como esperança da vida do homem com Deus, como esperança da solução miserável, tenebrosa que o homem vivia em relação a Deus. Tudo o que Jesus... Agora, deixa eu ver aqui que tem uma ligação. Só um minutinho, gente. Gente, voltando aqui novamente. Teve aqui uma interrupção. Mas vamos voltar aqui novamente, comunicando a você a importância da mensagem que Cristo trouxe para a humanidade. Uma mensagem que vai trazer para a humanidade o conhecimento que a humanidade precisa para sair da situação que se encontram, do perigo, da maldição, de uma situação terrível. Então o texto vai dizer que quando João Batista é preso,
Jesus inicia a pregação do Evangelho, convidando o povo a ouvir, anunciando que o reino de Deus era chegado. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é só aquela religião. O reino de Deus não é só aquela igreja. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus é inserido naqueles que creem em Jesus. O reino de Deus é Deus habitando no homem, guiando o homem na sua luz, na sua direção, pelo Espírito Santo. O reino de Deus é isso. O reino de Deus não é uma instituição religiosa, cheia de regras, de normas, de metas, para o povo estar ali vivendo, cumprindo, como se estivesse servindo a Deus. Quando Jesus diz é chegado o reino de Deus, é chegado a hora onde Deus veio ao mundo para libertar o homem do reino das trevas e tirar o homem do poder de Satanás e trazer o homem para ele, para o homem andar agora no seu governo, na sua direção, não mais escravo por Satanás. E o texto vai dizer, Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus vem dizendo, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido. Esse tempo cumprido aqui refere-se ao povo de Israel que aguardava a promessa que Deus fez na velha aliança. Foi estabelecido esse tempo. O tempo da promessa se cumprir, daquilo que Deus prometeu do Messias, do Cristo, da esperança para salvar o povo do seu pecado, foi cumprido. Nada, amigo. Cumprido aqui por Jesus e em Jesus. É importante dizer isso. O tempo foi cumprido por Jesus e em Jesus. O tempo que Deus tinha determinado para cumprir a sua promessa ao povo de Israel. E Jesus vem dizendo, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Aí agora ele diz outra coisa aqui. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Próximo de quem? Próximo de você. Para esse reino habitar em você. Esse reino de Deus é Cristo em você e você em Cristo. O reino de Deus não é nenhuma instituição religiosa. O reino de Deus não é aquele ali, aqui ou acolá. O reino de Deus não é essa, aquela ou aquela outra igreja. O reino de Deus está bem próximo de você. É Cristo querendo habitar em você. É Cristo em vós e vós nele, para vós estar no reino de Deus e o reino de Deus está em vós. E Jesus continua dizendo, o reino de Deus está próximo agora para você ser incluído nesse reino, está envolvido nesse reino, está nesse reino. Você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Essa é a condição para o homem chegar a Deus. Essa é a condição para o homem alcançar a graça de Deus. Essa é a condição para o homem sair das trevas e ser transportado para o reino da luz. Ser inserido no reino de Deus para estar dentro da promessa da vida eterna. A condição é essa. Jesus vai dizer, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O arrependimento para com Deus é pela pregação do Evangelho que você crê e se arrepende. É o que Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Esse crer e ser batizado é o crer com arrependimento para o indivíduo receber o reino de Deus na sua vida. O batismo com o Espírito Santo, o selo. Opa, Mensa. O selo. Cadê a coisa? Só não tem garrafa, não. O reino de Deus é isso. Esse é o reino de Deus. É isso que você precisa para que você esteja sendo incluído no reino de Deus. Agora você vai ser habitado, esse reino vai estar dentro de você.
guiando você. Você vai ser guiado por Ele. Você vai estar no governo dele. O governo do reino de Deus é Cristo. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é Cristo em nós. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na fé do Filho de Deus. Tem não, senhora. Tem não. Então esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus em nós. O reino de Deus não está ali, aqui nem acolá, gente. Ministrando o evangelho no trabalho, várias interrupções, mas você está sendo abençoado. Com o esclarecimento, com a pregação da luz de Deus, para iluminar o teu entendimento. Jesus vai dizer, o reino de Deus está próximo de você. O que eu faço, irmão Hélio, para entrar nesse reino, para ser incluso nesse reino, para que eu viva nesse reino? Arrependa-se e creia no evangelho. Arrependa-se e creia no evangelho. Não é você se converter a uma religião evangélica. É você se arrepender, crer no evangelho, que tem que ser levado a você e vai ser. Do jeito que a mentira tem sido levada para você, em nome de verdade de Deus, mas a verdade está indo. E o Espírito Santo vai estar te convencendo da verdade. Mas é a escolha do homem em permanecer na mentira e não dar ouvido à verdade. Boa noite, São. É a escolha do homem. Então vocês têm que entender isso. Jesus, ele não trouxe um princípio religioso para o povo viver. Jesus, ele não trouxe um conhecimento de igreja para o povo estar. Jesus, ele não veio conduzir ninguém a estar nessa, naquela ou naquela outra religião. Jesus não veio para trazer ninguém a viver dentro de uma formalidade religiosa. Ele veio para libertar o entendimento, para o indivíduo ser inserido no reino de Deus e guiado por esse reino. Ele trouxe um conhecimento para o nosso entendimento, por onde vamos ser libertos, pelo encontrar do caminho para Deus, pelo conhecimento da verdade que vai nos conduzir na luz e não mais nas trevas. Jesus, ele veio trazendo um conhecimento para a humanidade que a humanidade precisa urgentemente. É o conhecimento por onde a humanidade é salva. É pelo conhecimento que Jesus trouxe a mensagem, a informação que nos dá o conhecimento para a salvação. O ser humano precisa urgente desse conhecimento. E Jesus, quando vem pregando esse conhecimento, ele vai aborrecer toda a humanidade, todo o grupo religioso que vivia seus conceitos de Deus, toda a cultura, toda a filosofia que era vivido em cada nação, por cada grupo, por cada etnia, em cada cultura em relação a Deus. A mensagem do Evangelho que Jesus trouxe contrariou, condenou e colocou como mentira todo o conceito religioso de qualquer povo, nação, cultura, raça ou língua. Porque o Evangelho é uma mensagem universal para toda a humanidade. Não foi só para o povo de Israel, é para toda a humanidade. O Evangelho vai reprovar e condenar toda a cultura vivida na Índia, na África, na Ásia, na Europa, na América do Sul. O Evangelho vai contrariar e condenar, reprovar todo conceito e princípio de Deus vivido em cada religião, seja católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. O Evangelho de Cristo Jesus vai mostrar à humanidade de qualquer nação, cor, raça ou religião o verdadeiro caminho, a verdade que o homem precisa conhecer
para ser liberto. Jesus vem pregando esse evangelho e mostrando à humanidade o caminho para Deus, o meio da salvação, o lugar da segurança, aonde o homem encontrará o socorro de Deus, por onde o homem é salvo. Jesus vem mostrando, e esse conceito era pregado pelas religiões que tirava o povo do conhecimento da verdade, que levava o povo a se perder. Cada religião se denomina o caminho para Deus, prega os seus princípios, seus valores, seus conceitos de Deus. Todas as religiões, antes de Jesus, viviam sua harmonia, cada um com seu grupo seguindo a sua verdade relativa de Deus. Cada religião no seu cantinho, no seu espaço. Ninguém incomodava ninguém naquele tempo. Cada religião com seus prosélitos, com seus grupos de pessoas, vivendo suas verdades relativas de Deus. Cada religião com os seus líderes, com os seus soberanos, com as suas autoridades de Deus, para que o povo se submetesse dentro dela aos homens. Cada religião colocava seus sacrifícios, suas penitências, seus flagelos, seus dogmas, suas crenças, suas regras, suas normas, para o povo viver, cada um vivendo sua vida com Deus, na sua verdade relativa da religião. Vem Jesus com uma mensagem que vai contrariar tudo que era pregado. Todo o caminho de Deus que o povo era orientado a seguir, por meio das religiões, da cultura, da filosofia, vai ser reprovado agora. Vai ser colocado por terra. Por isso que Jesus disse, o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são mais. Jesus vai testificar que aquele caminho, aquela vida, aquela direção que o povo está vivendo como se fosse para Deus, não é a verdade. Não vai levar o povo a Deus. O povo está vivendo em vão. Jesus agora vai mostrar, vai trazer o conhecimento do verdadeiro caminho para o homem chegar a Deus, encontrar o socorro e a misericórdia dele. Interessante é que Jesus, na pregação do Evangelho, não centraliza e não orienta ninguém. E não aponta a nenhum lugar. Não manda ninguém a nenhum lugar. Não manda ninguém a nenhuma pessoa. Não ensina ninguém a fazer nenhum ritual nem sacrifício para o socorro e a vida com Deus. O interessante é que toda a mensagem do Evangelho que Jesus pregou comunica ao homem a verdade por onde o homem vai ser liberto, apontando para o próprio Jesus. Toda a ministração de Jesus, ele aponta para ele mesmo. Nenhum profeta do Velho Testamento, nenhum homem, nenhuma criatura tinha o poder, e nem tem, para dizer, creio em mim para ser salvo. Eu tenho a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Venham a mim. Nenhum homem tinha autoridade para pregar isso que Jesus pregou. O povo achava que a vida com Deus era na religião. O povo achava que a vida de adoração a Deus, de servir a Deus, de santidade a Deus, era por meio dos holocaustos e sacrifícios, das penitências, dos flagelos, que era imposta para o povo viver como se fosse para Deus. Aquilo que foi estabelecido na velha aliança para o povo de Israel viver, os judeus, já não estava mais sendo válido, porque Deus estabeleceu um novo e vivo caminho. Uma nova aliança foi estabelecida para trazer ao fim aquilo que era temporal. Porque Deus botou aquele ritual e cerimonial de adoração, de sacrifício, de expiação, temporariamente.
Aquilo ali não era permanente, aquilo não levava o homem a Deus. Porque se as ordenanças, os pactos, as oferendas, os sacrifícios da velha aliança proporcionassem para o homem comunhão com Deus, remissão de pecados, vida com Deus, Deus não tinha estabelecido um novo pacto, Deus não tinha enviado Jesus, Deus não tinha abrido um novo e vivo caminho, Deus não colocou os cerimoniais da velha aliança para levar ninguém a ele. Aquilo, pela misericórdia de Deus, Deus estabeleceu temporariamente para que o povo fosse sendo privado da ira de Deus através do ritual de sacrifício, para Deus não derramar a ira dele sobre o povo até o tempo de Deus preparar o sacrifício para a remissão do pecado da humanidade definitivamente. Porque no pacto da velha aliança, os rituais tinham que ser constantes, repetidos. Agora não. O pacto da nova aliança, que é através do sangue de Jesus, foi oferecido uma só vez. O sacrifício já foi feito. A expiação do pecado já foi feita. A oferta a Deus já foi oferecida. Tudo isso, Jesus, a vida dele, ele que cumpriu e consumou toda essa necessidade que o homem tinha para cumprir, para chegar a Deus, e não poderia. Jesus veio para cumprir a exigência de Deus o Pai, para que nós, miseráveis pecadores, pudéssemos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Não pelo nosso mérito, por Cristo. O sacrifício, a obra expiatória, a oferta para Deus nos aceitar, foi feita por Cristo. Tudo foi consumado. Tudo já foi feito e realizado. Por Cristo, na cruz do Calvário, com a sua morte, o caminho já está aberto. O véu do templo foi rasgado. Não há mais empecilho que nos impeça de chegar a Deus. Por meio de Cristo, cheguemos direto a Deus. Não precisamos de sacerdotes, de oferendas, de lugares, de rituais, de cerimoniais. O caminho está aberto para o pecador chegar a Deus por meio de Cristo, que é o único mediador. O povo precisa conhecer essa verdade. Precisa ser pregada, explicada, levada ao conhecimento do povo essa verdade, para que a mente das pessoas seja iluminada e conheçam a verdade e sejam libertas desta vida cheia de penitência, flagelos, sacrifício religioso, que o povo está vivendo como se fosse para Deus. Jesus vem pregando uma mensagem que centraliza o povo para uma vida com Deus, nele e por ele. Não em nenhum lugar. Não por meio de nenhum ritual ou sacrifício. É nele e por ele. A mensagem de Cristo é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não será condenado. A mensagem de Jesus é: eu sou o pão que desci do céu. Eu sou a água que mata a sede e o pão que mata a fome. A sede na alma do ser humano. Jesus vai dizer: venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mensagem de Jesus é: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim me siga, não permaneça nas trevas. A mensagem de Jesus é: creiam em mim, estejam em mim, venham a mim, sigam a mim. Jesus não dirigiu ninguém, a nenhum homem, nenhum líder, nenhuma igreja, nenhum lugar, nenhum ambiente, nenhum ritual. O pecador é chamado direto para ir a Cristo, para estar em Deus. A mensagem do Evangelho é Deus chamando o homem perdido para vir a Ele, por meio de Cristo. Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que pelo Evangelho Deus nos chama. Deus nos mostra Cristo para poder chegar a Ele. Deus não mostra ao homem uma religião, uma instituição religiosa, uma vida de sacrifício, de penitência, ritual, cerimonial. Deus não mostra e nem pede isso a ninguém. Deus mostra Cristo.
Porque assim é a vontade do Pai, que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna e não pereça. O próprio Jesus vai dizer: eu vim não fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. O único meio por onde Deus estabelece para o homem ter a vida eterna é em Cristo. Por isso que Deus, o Pai, convida todos a ir a Cristo. Esse é o testemunho que o Espírito Santo leva-nos a pregar para o povo. Não é para ir para a igreja buscar a Deus. Não é para estar dentro de religião contra Deus. O Espírito Santo nos leva a pregar para o mundo, testemunhar, anunciar o caminho que leva o homem a Deus, convidando o homem perdido a Cristo para chegar a Deus. O apóstolo João, ele vai dizer que o testemunho de Deus é este: que todo aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o testemunho que Deus manda nos pregar. 1 João 5, do 9 ao 13. Dá uma lidinha lá para ver o que está lá revelado para o nosso conhecimento. Então Jesus vem pregando a mensagem do Evangelho, que convida a humanidade. Não é para aderir a nenhuma outra religião, uma nova religião. É o novo e vivo caminho, que é o religare de Deus. Esse novo e vivo caminho, o religare de Deus, não é uma religião. É Cristo que tem que ser formado no nosso entendimento. É o reino de Deus em nós, nos guiando. Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus nunca orientou ninguém a se escravizar para Deus dentro desses caminhos que o povo vive, guiado pelos homens dentro da religião. Toda a mensagem de Jesus é para trabalhar o conhecimento do homem, que dirige o homem no conhecimento a ele. Toda a mensagem de Jesus conduz o ser humano a ele, direto a ele, sem interferência, sem intermédio. Não precisa de pastor, de papa, de padre, de igreja, de sacerdote, de ritual, de sacrifício, de penitência, de pacto, de voto, de campanha, disso ou daquilo outro, de batismo, de dízimo, de ceia, de guarda-sábado. Não precisa você ter uma religião, estar dentro de um sistema, estar dentro de um ambiente centralizando tua vida, teu viver, consagrando e devotando tua vida sobre sacrifício, penitência, sobre fardo e jugo de servidão. Não precisa nada disso. Em Jesus, já estou em Deus. Só precisa crer nele com entendimento e viver essa vida livre no entendimento dele, guiado por ele, andando por ele, guardando e praticando tudo que ele nos ensinou como princípio e valor da nossa vida com Deus. É só isso. Jesus vem pregando o Evangelho que vai aborrecer toda a humanidade, independente de que viviam no sistema religioso, na cultura, na filosofia, em todo o conceito que os homens viviam, achando que estavam bem com Deus, achando que estavam vivendo para Deus, achando que eram puros para encontrar a vida com Deus na eternidade. Jesus agora vem dizendo que ele é o caminho, mostrando que não tem nenhum outro meio por onde o povo chegar a Deus, se não for por ele. Ele é o caminho. O único, exclusivo e singular. Não tem outro meio do homem chegar a Deus. Pedro pregou isso. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Só por Jesus. Pedro vai pregar isso. Jesus vem dizendo: eu sou a verdade. Não é nenhuma verdade de igreja. A verdade de Deus não é a verdade relativa dos homens dentro da igreja. A verdade de Deus é Cristo, que ele pregou. Quer conhecer a verdade? Vai aprender de Cristo na palavra. E com certeza, quando Jesus prega isso, apontando para ele, o sistema religioso se aborrece. Porque Jesus, com essa pregação de João 14:6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus colocou por terra toda a estrutura que era pregada como verdade
por meio da religião, de qualquer cultura ou qualquer denominação religiosa. Jesus colocou por terra tudo que era vivido como se fosse verdade de Deus. Jesus vai mostrar agora que tudo que os homens viviam, tudo que os homens pregavam, como se fosse para Deus verdade, caminho, vida com Deus, Jesus vai dizer: vocês estão na mentira, vocês estão perdidos, porque eu sou. Jesus não disse o caminho para Deus é a igreja, a Assembleia de Deus. Deus é amor, Congregação Cristã do Brasil, é a igreja de Mórmon, é a adventista, é a presbiteriana. Jesus não disse que o caminho para Deus era a igreja católica, nem nenhuma religião. Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Aí ele diz: eu sou a verdade. A verdade de Deus não é o que prega o Papa dentro das igrejas católicas, nem os pastores dentro das igrejas evangélicas, nem os sacerdotes dentro das igrejas de Mórmons, nem os anciões dentro dos centros Salão do Reino Testemunho de Jeová, nem os filósofos dentro do centro espírita. A verdade de Deus é Jesus. A verdade de Deus é o que ele ensinou, o Evangelho. Jesus vai dizer: eu também sou a vida. A vida com Deus você não vai ter por meio de nenhuma dessas religiões, por meio de nenhum sacrifício ou penitência religiosa. Jesus vai dizer: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ninguém que está fora de Cristo vai ter a vida com Deus. Ninguém que está pensando que vai a Deus por outro caminho que não seja Cristo pode chegar a Deus. Ninguém vai chegar a Deus. A humanidade vive na sua crença de que estão em Deus. Estão separados de Deus e pensam que estão em comunhão com Deus. A humanidade vivendo dentro de um caminho desenfreado, indo à perdição por meio da religião, achando que estão indo para Deus. A humanidade precisa da mensagem do Evangelho. Precisam ser advertida. Por isso que Jesus disse: vão. Ele capacitou homens, enviou homens, ele dá a sua autoridade, ele dá a sua graça para que a gente pregue, explique, esclareça, leve o conhecimento da verdade para aqueles que estão presos nas trevas. Por isso que Jesus enviou homens para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que estão aprisionados no reino das trevas, no poder de Satanás. Foi isso que Jesus disse a Paulo: Paulo, eu te envio a pregar esse Evangelho. Pois não, senhora? Por aqui, pode ir por aqui. Jesus deu autoridade para isso. Pode ir, senhora. Deixa eu abrir o grande. Ele deu essa autoridade aos seus discípulos para ir e pregar o Evangelho, enfrentando toda a oposição do reino das trevas. Jesus, ele nos deu autoridade. Ele não deu autoridade a um indivíduo dentro de uma religião. Jesus não levantou um indivíduo como autoridade para o povo dentro de religião. Jesus nos deu autoridade. Todos nós que estamos em Cristo temos a autoridade de Deus na nossa vida. Jesus não deu autoridade a um indivíduo que se denomina a autoridade de Deus para o povo dentro de uma religião, em cima de um púlpito, de um altar pagão. É a mentira do diabo escravizando as pessoas. Por não conhecer a verdade do Evangelho, o povo está preso, escravizado. Jesus disse: Paulo, eu te envio aos gentios para, com a pregação do Evangelho, é pela pregação do Evangelho, o poder, a autoridade de Deus, para a gente combater contra o reino das trevas. E Jesus vai dizer: Paulo, para que tu converta eles com a pregação do Evangelho, das trevas e traga para a luz, do poder de Satanás e traga para Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Olha o poder do Evangelho, irmão.
É pelo poder do Evangelho que o homem é liberto das trevas e vem para a luz. É pelo poder do Evangelho que o homem é livre do poder de Satanás e vem para Deus. Não é por igrejas evangélicas ou qualquer outra. Que coisa interessante, irmão, a gente conhecer a palavra. Irmão? Pode ir por aqui. Então vocês estão entendendo isso, gente? Eu estou aqui no trabalho levando esse maravilhoso ensino para vocês, essa maravilhosa instrução, esse esclarecimento importante. É importante esclarecer isso para as pessoas, para que a mente das pessoas sejam iluminadas. O povo em relação a Deus, dentro das igrejas, religiões, dentro do sistema está assim, ó. O entendimento das pessoas é obscurecido. Mas o Evangelho, quando chega na nossa mente, no nosso entendimento, faz isso, esclarece. É o que diz a palavra de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, para que eles continuem assim. Quando o Evangelho chega, a luz resplandece. O indivíduo começa a entender, começa a ter o esclarecimento daquilo que é a verdade de Deus que o Evangelho mostra. Quando o Evangelho chega no nosso entendimento, ele ilumina, nos dando o esclarecimento daquilo que realmente é a verdade de Deus para a nossa vida ser guiada em bem-aventurança, para a nossa vida estar na segurança, para a nossa vida estar verdadeiramente em Deus. É pelo Evangelho que temos esse esclarecimento. Enquanto o Evangelho não chegar no seu entendimento, você vai continuar com a mente obscurecida. Mas quando o Evangelho chega, é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. Esse é o trabalho do diabo. Privar você do conhecimento do Evangelho, para você continuar com a sua mente assim, entenebrecida. Ele não quer que a sua mente seja esclarecida, porque se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. E o diabo, ele quer manter você escravo, vivendo a escravidão de sacrifício religioso, a mentira da religião, pensando que estão na verdade. Jesus veio pregando o Evangelho. O que nos leva a Deus é uma mensagem, não é uma igreja, uma vida religiosa. O poder de Deus para nos salvar está na mensagem, não está numa religião, numa vida religiosa. Jesus veio nos convidar a crer na mensagem que ele prega, não é numa igreja religiosa. E a mensagem que ele pregou nos leva a crer nele. O centro, o alvo dessa mensagem, que o homem é convidado a ir e a estar, é o próprio Jesus Cristo. Não é nenhuma igreja ou religião vivendo a religiosidade. Então é isso que nós temos que entender, irmão. O que é o Evangelho? É o que eu estou sempre ministrando, que o povo precisa conhecer. O povo entende e acha que o Evangelho é uma vida religiosa, cheia de usos e costumes, cheia disso e daquilo outro, não pode isso, não pode aquilo. Não! O Evangelho é uma informação que liberta. Eu vou deixar de fazer aquilo que me leva a pecar a Deus, não aquilo que é proibido pela religião. O Evangelho me dá sabedoria para eu saber como andar agradando a Deus. Não é por regra e norma de homens dentro de religião. Não é proibindo isso por proibição daquilo. A minha vida vai ser guiada pelo próprio Cristo. O Espírito Santo de Deus está em cada um de nós que cremos no Evangelho com arrependimento. O Espírito Santo é nosso guia. Não é pastor, nem papa, nem padre, nem líder religioso de igreja nenhuma quem guia o povo de Deus, igreja. Quem guia a igreja de Cristo é o próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, nos guiando. O próprio Jesus disse isso. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito que vai vir, eu enviarei até vocês. É Ele mesmo em nós pelo Espírito Santo. Nós temos que ter o conhecimento. Não é uma vida alienada, subjugada, escravizada, com a mente cauterizada dentro de regra, de norma, de princípios, de doutrina, de valor de homem dentro da igreja. É pelo Evangelho, irmãos. Mas, irmão Wellington, você tem que ter uma igreja para congregar, para adorar a Deus. Você não pode estar fora de uma igreja. O Evangelho não me ensina isso, amigo. É por isso que eu não vivo esse caminho, esse preceito. Mas, irmão Wellington, tem que ser batizado e fazer parte de uma igreja. Como você vai ser membro do corpo de Cristo e ter comunhão com a igreja? Se você não é batizado, não tem uma igreja. O Evangelho não me ensina isso, amigo. Eu sou batizado pelo Espírito Santo, sou inserido no corpo de Cristo. Eu estou em comunhão, estou inserido na igreja de Deus.
Não é dentro de uma igreja que eu sou igreja. É em Cristo que eu sou membro que forma a igreja. Você entendeu? Eu estou em comunhão com a igreja porque eu estou em Cristo. A minha comunhão não é dentro de uma igreja, do homem, uma instituição, vivendo a formalidade de encontros, de reuniões. A minha comunhão com a igreja é em Cristo. Eu estou inserido nessa igreja. E quando essa igreja for chamada aí ao encontro do Senhor, eu que sou membro dela, vou subir. Mas, irmão Wellington, o senhor tem que dar o dízimo, senão o senhor está roubando a Deus. O Evangelho não me ensina isso, irmão. Jesus não me ensinou isso. Mas, irmão Wellington, tem que guardar o sábado, senão não é salvo. O Evangelho não me ensina isso, irmão. Jesus não ensinou isso. Mas, irmão Wellington, o senhor tem que buscar Deus. O senhor não pode ficar sem igreja. Como é que o senhor vai buscar Deus? Como é que o senhor vai aprender de Deus? O senhor precisa de uma autoridade espiritual na sua vida, de um pastor. Eu não vou viver isso, porque Jesus não me ensinou isso, irmão. Jesus não me ensinou isso. Eu estou há 10 anos na presença de Jesus, sem estar dentro de igreja, e a minha fé está edificada. Eu estou crescendo na graça e no conhecimento. Eu estou firmado em Cristo. E você, como é que está? Dentro de igreja. O que tu tem vivido? Qual o teu entendimento? Qual o teu crescimento de conhecimento espiritual dentro de igreja? Aonde está a tua fé, a tua esperança? Aonde tu está centralizando o teu viver para Deus? Diz aí, irmão. Apartamento 1001. Seu nome é? Lá de cá, irmão, pode subir. Então é isso que vocês têm que entender. É no trabalho, diante das interrupções, mas levando para vocês a verdade que liberta. O que é que os homens estão pregando aí? Que evangelho é esse que os homens estão pregando? Que evangelho é esse que os homens estão pregando, irmãos? Um evangelho anátema, que prende o povo dentro de um ambiente, escraviza o povo na autoridade do homem, como se fosse servindo a Deus. Um evangelho que leva o povo a viver subjugado, escravizado em regras, em normas, em penitências, sacrifícios, obrigações. Um evangelho que centraliza a vida do povo dentro de um ambiente religioso, cumprindo um bocado de ritual e de cerimonial. Que evangelho é esse, irmão? Um evangelho que o povo está mais preocupado com a aparência, que o povo é mais instruído a viver sua vida zelosa, priorizando dentro de ambiente. Um evangelho que convida o povo a viver uma vida com Deus, dentro de culto, de ritual, de cerimonial, de atividade, de eventos, de entretenimentos. Um evangelho onde o povo vive caindo, rodando, pulando, gritando, embriagado, perdendo o equilíbrio, a noção e a razão. Que evangelho é esse? Que o povo vai para todo canto que diz que Deus está falando, vai buscar Deus em monte, vai buscar Deus em campanha, em pacto e voto. Que evangelho é esse? Que o povo precisa submeter-se a culto, a ritual, a obrigação, a isso e aquilo outro. Que evangelho é esse? Que não tem Cristo como centro da vida do homem com Deus. Que evangelho é esse? Que coloca outros meios e regras para o homem ser salvo. Que evangelho é esse? A cabeça onde os homens estão não é Cristo. O governo não é de Cristo. O povo está guiado, subjugado, dirigido pelos homens. Que evangelho é esse, irmãos? Eu conheci o evangelho. Minha mente foi iluminada. O poder de Deus manifestou-se na minha vida, me salvou, me libertou das trevas e do poder de Satanás. Hoje eu estou em Deus, livre, e a minha alma em paz. A minha alma está em paz. Tenho convicção, tenho segurança, tenho certeza, tenho ousadia. Estou alegre, estou seguro, estou em Deus, porque estou em Cristo, Cristo está em mim. Essa é a minha necessidade de Deus. É isso que eu priorizo, a não perder. É a minha comunhão com Deus por meio de Cristo. A minha comunhão com Deus, a minha vida de Deus, não é por meio de nenhuma igreja, é em Cristo e por Cristo. É isso que eu priorizo na minha vida e no meu viver. É a minha vida em Cristo no entendimento. Adailton Oliveira Cardoso. As igrejas são cheias, mas tudo vazia do Espírito. Está igual à igreja de Apocalipse. Tudo morto. Meu irmão Edinaldo Nogueira. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira. Fredson Amorim. Também mandando aqui um comentário. Eu agradeço a todos vocês, meus irmãos. Escapa por tua vida. Cada um cuide de si. Porque cada um dará conta de si a Deus. Se mantenha firme e fiel no Evangelho.
com a sua mente iluminada. Cuidado! Muitos já estão com a mente obscurecida. Muitos já estão reprovados e apostatados da fé. Muitos já estão levados pelos enganos do movimento dos homens. Por quê? Porque não estão sendo prudentes a se manter no Evangelho, a buscar o conhecimento de Cristo. Muitos já estão com a sua mente corrompida, estão cegos espiritualmente, estão mortos pensando que estão vivos, vivendo uma vida com Deus pelo seu entendimento, pelo que acham, pelo que criam para viver. Você tem que submeter uma vida com Deus dentro do que o Evangelho nos convida a seguir, a crer e a viver na nossa vida. Conheça a mensagem do Evangelho. O que é, irmão Wellington, a mensagem do Evangelho? É o convite de Deus para nós que veio a nós por meio de Cristo. É o vinde a mim e a Cristo. É o creio em mim, creio em Cristo. É o conhecer a verdade e ser liberto, conhecer Cristo. É viver firmado nele, em Cristo. É descansar em Deus, porque a nossa vida de bênção já está em Deus. Não precisamos viver ritual, cerimonial, disso ou daquilo outro. Quem está em Cristo tem paz, tem certeza, tem convicção, tem ousadia de andar seguro em Deus, sem ter medo de nada. Nem do lado espiritual, nem do lado físico dos homens. Quem está em Cristo não vive alienados, escravizados, como marionetes, robotizados pelos homens dentro das religiões. Quem está em Cristo, a sua mente está iluminada e leva essa luz para outros que estão nas trevas. Quem está em Cristo está na luz. E essa luz tem que ser levada para outros. O esclarecimento da verdade do Evangelho que liberta. O poder de Deus para a salvação. Independente da cor, da raça, da religião. Todo aquele que crê no Evangelho será salvo. O único meio de salvação é o homem conhecer a mensagem do Evangelho e se converter a essa mensagem para encontrar aquele que salva, liberta e leva o homem a Deus, que é Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe. Muito obrigado pela participação dos meus irmãos aqui, Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, e Fred Samorino, lá da Bahia. Deus continue abençoando vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.